Boa noite, herdeira. Boa noite, herdeiro. Bom dia. Excelente tarde. Estamos aqui no nosso propósito diário de número 96. Parabéns para você que não tem desistido de você, que não tem desistido de ouvir uma palavra motivacional, que não tem desistido de crer no poder e no amor de Deus, que não tem desistido de viver uma nova história. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, porque você ainda está aí. Glória a Deus. Seja abençoado. Seja graciado pelo amor do Senhor. Seja envolvido pela presença do Espírito Santo. E que o livramento de Deus seja notório na tua casa. O propósito de hoje vai falar de algo que tem destruído a nossa vida, que tem destruído o poder de Deus de ser manifestado em nós. Quando Deus faz grandes planos para nós, algumas vezes nós impedimos que esses planos sejam grandiosos e gloriosos. Mas antes de falarmos sobre Diótrefes e Saul, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe, envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas tenham entendimento e para que elas sejam motivadas a viver em bênçãos e em novidade de vida. Seja canal de bênção. Soberba é o tema. Ai, Patrícia, que palavra é essa? Sim. O autor, hoje, ele quer nos ensinar a como fugir da soberba. Ele vai falar por que ser humilde quando ninguém vai notar você, né? Para que ser humilde se os humildes não são notados? A pergunta foi feita por um cristão que não queria deixar de ser reconhecido e mostra uma característica à maioria das pessoas: a soberba, o orgulho e a arrogância. Nas relações entre pais e filhos, professores e alunos, líderes e liderados, vemos que todos têm a necessidade de reconhecimento. Porém, com o pecado surgiu também o desejo pela fama, pelo controle, pela vaidade, pela ostentação e tudo que não combina com a humildade. A soberba faz com que uns se compare com os outros. E então, de acordo com Paulo, ele diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Ele começa falando sobre Saul. E se você conhece a história de Saul, que era um jovem obediente a seu pai, estava procurando as mulas, né, que haviam se perdido. E ele era muito prestativo, dedicado, bonito. A Bíblia vai dizer que ele era bonito. E Deus escolheu ele como o primeiro rei de Israel. Né? O povo exigindo ali que tivesse um rei, porque as nações vizinhas tinham reis, eram lideradas, eram bem lideradas. Aos olhos deles, eles achavam a necessidade de não serem mais guiados só por profetas e sacerdotes. Então eles precisavam de um rei. Então Deus vai, escolhe Saul e leva Samuel para ungir Saul e dizer ali a Saul como seria o reinado. Então Saul, ele começa muito bem, fazendo a vontade de Deus. Ele era honesto, ele adorava o Senhor, ele fazia os seus sacrifícios, ele respeitava as suas lideranças eclesiásticas do templo. Mas ao longo dos anos, como ele se tornou um ótimo guerreiro, um ótimo rei, como rei, o reino de Israel se tornou rico, próspero, conhecido, temido. As nações inimigas temiam o povo. Então agora, Saul, Deus manda ele matar os amalequitas, manda ele entrar na cidade, matar, queimar o que sobrou e não tirar nada. Mas o que ele faz? Ele não mata todos os moradores e ele permite
que o povo pega os despojos, pegam o que havia de valor, e ali ainda pega e vai sacrificar a Deus com aquilo. Quer dizer, uma indignação totalmente, algo errado. E aí Deus vai e fala com ele através de Samuel, né? Deus não gosta de sacrifícios tolos, ele gosta de obediência. Ele falou para você não fazer isso, ele falou para você matar, queimar. E você pega e ainda sacrifica, e ele querendo se justificar, não, mas o povo sacrificou a Deus pela vitória, o povo sacrificou a Deus os animais, o povo sacrificou a Deus tudo que foi tirado. E lá em 1 Samuel, ele vai dizer, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras de carneiro. Então, assim, o Senhor ele não aceita o que Saul faz. Saul fica indignado e ali Samuel fala para ele, olha, porque você fez isso, Deus agora tira a sua autoridade e tira você como rei. Aí Saul fala, eu pequei, transgredi o mandamento do Senhor, mas tem misericórdia, me perdoa, volta comigo para que eu venha adorar o Senhor. E Samuel diz para ele, não tornarei contigo, viste que rejeitasse a palavra do Senhor. E aí ele se vira para Samuel, segura Samuel com força e rasga as vestimentas de Samuel. Samuel era profeta de Deus. Samuel era escolhido do Senhor. Samuel ele tinha autoridade eclesiástica sobre todo o povo e sobre o rei que era Saul. Então ali agora, olha, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu o seu próximo, que será melhor do que tu. Então a primeira atitude de Saul já tinha sido errada. Samuel vai conversar com ele e fala com ele. E ele nervoso porque Samuel falou que não ia voltar com ele. Ele indignado porque como ele ia chegar no palácio sem o profeta? O povo ia ver e ia falar, olha, Deus não está mais com ele, Deus não está mais conosco. Então ali como Samuel fala que não vai, ele segura Samuel com força e acaba rasgando a roupa. Rasgando assim a autoridade, a unção que Deus havia colocado sobre a cabeça dele. Mais lá na frente, lá alguns anos mais na frente, Saul ele vai cometer outro erro. Porque Samuel demora a chegar, havia uma guerra, ele precisava consultar o Senhor, ele precisava acender os incensos, ele precisava sacrificar o Senhor antes de ir para a guerra. E Samuel se atrasa, não chega, porque já era um homem idoso. Ele se atrasa e Saul não quer esperar, ele entra no templo e acende os incensos. E foi naquele dia que determinou o futuro de Saul, porque Deus já tinha tirado o reinado, mas ele ainda continuava reinando. Então, queridos, o autor ele vem falar sobre soberba. Então, Deus ele nos abençoa, Deus ele promete, ele cumpre suas promessas, ele nos chama, ele nos unge, mas ele também tira a unção. Ele também tira a autoridade que ele deu. Ele também fecha a porta que ele abriu. Ele também tira a honra que ele mesmo deu, quando nós nos deixamos levar pela soberba. Então, que nesta tarde, que nesta noite, ou que nesta manhã, possamos fazer uma autoanálise e perceber como estamos diante dos nossos líderes, sejam eles espirituais ou não. Errar faz parte do ser humano. Permanecer no erro já é estupidez. Estou aqui porque tenho aprendido muito ao longo desses anos. E o Senhor tem tido misericórdia de minha vida. Deus, ele nos torna capaz.
Ele chama e capacita, ensina e instrui. E a Bíblia vai dizer, aquele que é mais dado será cobrado. Muito mais será cobrado. Então eu não sei qual é o chamado de Deus na tua vida, na tua casa, no seu trabalho, mas eu sei que tudo que o Senhor colocou sobre a tua mão, sobre os teus cuidados, sobre a tua autoridade, será reivindicado um dia, será cobrado um dia, à altura daquilo que Ele te deu. A Bíblia vai dizer que, no Novo Testamento, acerca de Diótrefes. Patrícia, quem foi Diótrefes? Diótrefes tinha uma congregação, aceitou o Evangelho de Cristo e colocou uma congregação. Mas agora eles estão escrevendo cartas acerca deste homem. Por quê? Porque agora ele não quer mais fazer um ensinamento de Jesus. Ele não quer aceitar os irmãos de sua igreja. Ele não quer tratar com amor e piedade. Ele não quer cuidar dos mais necessitados. E o texto vai dizer que ele expulsava os irmãos que tinham necessidades. Não queria na sua congregação irmãos que precisassem de ajuda financeira. E estava impedindo que os irmãos que queriam ajudar o fizessem. Então ali causando o quê? Uma briga de teologia. Então Diótrefes ele estava sendo ambicioso, orgulhoso, inóspito, desrespeitoso, não estava honrando a liderança dos apóstolos e nem a liderança que ele aprendeu. Ele não estava respeitando os ensinamentos de Jesus e nem os ensinamentos de todos aqueles que vieram antes dele, que pregavam amor, misericórdia, piedade. Então agora ele tem a sua congregação e quer escolher as pessoas que iriam congregar na sua igreja, que é uma outra forma também de soberba, onde ele acha que ele é o melhor e com ele só tem que ficar os melhores, não dando assim oportunidade para aqueles que são menos favorecidos. Então, queridos, o tema sobre soberba, ele vem de encontro ao nosso coração, vem de encontro aos nossos dias. Por quê? Porque muitas das vezes estamos olhando só para nós. Saul, ele era convencido e se envaideceu com sua posição de chefe do povo. Ele não conseguiu resistir à exaltação própria, porque não andou em comunhão com Deus, e sua vida foi dominada pela soberba e egoísmo, que é uma das obras da carne, né? Já no Novo Testamento, João diz que Diótrefes gostava muito de ser o mais importante na igreja. Não aceitava a opinião dos outros e tomava decisões arbitrárias. E por sua atitude era necessário censurá-lo. Observando esses maus exemplos, devemos orar pedindo a Deus que sonde o nosso coração para que não vivamos como eles, e sim sejamos como Jesus, que era manso e humilde de coração. Esse é o tema de hoje. Por ser soberbo, Deus tirou toda honra e unção de Saul e deu a Davi, que com todos os seus erros sempre buscava fazer a vontade de Deus. Não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, mas estamos vivendo em crescimento, errando e não cometendo os mesmos erros, mas acima de tudo, sempre tentando ser humilde com o nosso próximo, ajudando e respeitando, considerando-o maior do que nós. A palavra de hoje, ela vem nos mostrar que não importa quantos anos nós servimos a Deus ou quanto tempo nós conhecemos a Escritura, o que vai valer é se nós temos exercido o amor, a misericórdia e a comunhão.
Queremos tantas coisas para nós, mas que acima de tudo, possamos querer que o nosso próximo tenha paz, tenha alegria, tenha comunhão, tenha vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Fique com essa palavra, querido. Não deixe que os seus problemas, os seus desejos pessoais venham impedir de você olhar para o lado e perceber que o teu próximo precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de um abraço e precisa de conforto espiritual. Receba-o na sua vida, receba-o nas suas orações, receba-o nas suas preocupações diárias, receba-o e faça como Jesus. Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Disse isso Jesus para nós. Que sejamos porto seguro para aquele que está atribulado. Que tenhamos uma palavra de paz para aquele que está em confusão. E que tenhamos palavra de esperança para aquele que está perdido. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Porque Deus, Ele muda história.